Você já passou por uma situação onde precisou mentir por um amigo? Conheçam Tishika. Ela nasceu nos anos 80. Ela era uma mulher de 22 anos que vivia em Maryland, Estados Unidos. Tishika foi descrita como uma mulher estudiosa e uma mãe bastante amorosa também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela sempre foi o tipo de pessoa que gostava de ajudar os outros, que era generosa e que por isso decidiu se tornar auxiliar de enfermagem. Aos 16 anos, enquanto estava no colégio, Tishika acabou conhecendo um jovem chamado Dennis. Eles então se apaixonaram, começaram a namorar e aos 20 anos ela engravidou dele. Após isso, os dois foram morar juntos. Após 2 anos morando juntos, ela acabou descobrindo que Dennis a traiu. Ainda soube que a mulher com quem ele a traiu estava grávida e por isso ela decidiu pedir a separação. Após essa separação, Tishika e Dennis decidiram que a cada 15 dias ele pegaria o filho, ficaria no final de semana com ele e para eles até então isso estava funcionando. No dia 6 de julho de 2004, Tishika passou o dia inteiro fazendo compras com a mãe. Na parte da noite, ela foi para casa de sua melhor amiga, elas ficaram vendo TV, conversando, e às 10 horas ela decidiu ir embora, disse que ia comprar comida chinesa e que depois iria para seu apartamento. Depois disso, no dia seguinte, dia 7 de julho de 2004, Dennis ficou tentando ligar para Tishika, porém ela não atendeu. Parece que ela tinha marcado um horário para pegar o filho com ele. Como ela não apareceu, ele ficou ligando. Ligou também para a melhor amiga dela, que informou que Tishika não estava em sua casa. E então os dois começaram a ficar preocupados. Após isso, Dennis decidiu ir com seu filho para o apartamento de Tishika. Assim que chegaram ali, ele entrou no apartamento, a encontrou sem vida e imediatamente decidiu ligar para as autoridades. Assim que os investigadores chegaram ao apartamento, eles encontraram muitas pessoas do lado de fora querendo saber o que tinha acontecido. Assim que entraram, eles perceberam que um dos cômodos da casa estava muito bagunçado. Falaram que com certeza houve uma luta ali. E ao andar pela casa, eles perceberam que Tishika era uma pessoa organizada, deixava tudo limpo. E por isso, algo chamou muito a atenção deles. Eles notaram que em cima da pia tinha uma garrafa de suco, que a tampa da garrafa de suco estava no chão. E como ela era muito organizada, eles notaram que com certeza não tinha sido ela que teria feito isso. Após isso, eles levaram Tishika para uma análise. Ao chegar nesse local, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida porque alguém a estrangulou e então as investigações se iniciaram. Durante a busca por evidências no apartamento, os investigadores coletaram digitais, principalmente na garrafa de suco, e como eles tiveram certeza que aconteceu uma luta no local, eles também coletaram em Tishika algumas amostras de DNA e começaram a procurar o responsável por tudo aquilo. A primeira pessoa a ser interrogada foi Dennis, o ex-namorado de Tishika. Assim que começaram a falar com ele, os investigadores consideraram o comportamento dele estranho, disseram que ele tentava forçar uma tristeza, que muitas vezes parecia desesperado, porém ele vivia dizendo para eles que não tinha feito nada. Outra coisa que chamou a atenção dos policiais é que no momento que Dennis ligou para as autoridades para informar o que tinha encontrado, ele não soube explicar qual era o endereço de Tishika e para eles isso era muito suspeito porque ali era o local onde seu filho morava, então não tinha como ele não saber explicar onde ele estava. Eles então pediram a Dennis suas digitais, também coletaram DNA, ele aceitou de boa e eles ficaram esperando os resultados saírem. Assim que os resultados das digitais saíram, eles comprovaram que as digitais de Dennis não estavam na casa e nem na caixa de suco e como as amostras de DNA ainda iriam demorar para sair, eles optaram por conversar com outras pessoas.
e Dennis foi liberado. Alguns vizinhos de Tchica disseram que na noite em que tudo aconteceu, eles escutaram ela discutindo com uma pessoa no estacionamento. Disseram que essa pessoa estava em um carro bege, porém que eles não viram quem era essa pessoa. Outra coisa que os investigadores descobriram é que Tchica perdeu a vida durante a madrugada do dia 7 e então eles começaram a procurar por evidências ou por pessoas que estavam fora de casa nesse horário. 4 dias depois, a irmã de Dennis foi até a polícia. Assim que chegou ali, ela disse que enquanto estava mexendo na bolsa de seu sobrinho, ela encontrou uma carta, que nessa carta estava escrito que Tchica devia se cuidar, porque senão algo poderia acontecer com ela, e a assinatura tinha apenas um Q. Os investigadores então começaram a desconfiar ainda mais de Dennis. Eles acreditavam que a família dele estava tentando acobertar o que ele fez e que por isso eles inventaram essa tal carta. Após isso, eles conseguiram um mandado de busca para a casa de Dennis. Ao chegar ali, eles vasculharam tudo, contaram que encontraram algumas roupas. Essas roupas estavam manchadas, eles achavam que eram vestígios de sangue, porém eles não tinham certeza disso e por isso decidiram levar para análise. Outra coisa que chamou muito a atenção dos investigadores é que Dennis estava com algumas marcas em seu corpo. Quando ele foi questionado sobre essas marcas, ele informou que na madrugada do dia 7 ele teve algo mais íntimo com sua namorada e que ela teria feito aquilo. Quando os investigadores falaram com a namorada de Dennis, ela negou tudo, disse que não tinha feito marca alguma e ainda comentou que na madrugada do dia 7, Dennis ficou sumido por 2 horas durante a madrugada. Com isso, os investigadores levaram Dennis mais uma vez para ser interrogado. Enquanto estavam ali, ele aceitou passar por um teste do polígrafo, continuou negando, disse que não tinha feito nada com a ex e ainda falou que ficou fora de casa durante a madrugada porque ele estava traindo a namorada e não queria que ela descobrisse. Os investigadores não acreditaram nessa versão de Dennis, fora que eles descobriram que ainda naquela madrugada ele pegou um carro emprestado com seu primo, a cor desse carro era bege, e então eles se lembraram que os vizinhos de Tchica disseram que naquela noite ela discutiu com uma pessoa que estava em um carro bege e por isso eles perceberam que Dennis era a pessoa que eles estavam procurando. A partir daí, Dennis foi preso, ficou aguardando por seu julgamento. Enquanto estava aguardando, aquele teste que ele fez com a amostra de DNA saiu e quando os investigadores olharam o resultado, eles ficaram perplexos. Se descobriu que a amostra de DNA de Dennis não era compatível com nenhuma amostra encontrada nem no apartamento e nem em Tchica. Devido a essa informação, como eles não tinham nada contra Dennis, nenhuma prova, nenhuma evidência, ele precisou ser libertado e os investigadores voltaram às investigações desde o início porque eles perceberam que tinham deixado alguma coisa passar. Voltando ao ponto inicial das investigações, os policiais coletaram digitais de todas as pessoas que conheciam Tchica. Durante esse processo, alguns amigos e familiares dela também ofereceram $5.000 em busca de informações, porém, infelizmente, nada relevante surgiu por um bom tempo. Somente em setembro de 2005, os policiais receberam uma identificação que correspondia com as digitais da caixa de suco. O que acontece é que a agência dos Correios, quando fazia a admissão de funcionários, coletava digitais dessas pessoas, jogavam em um banco de dados e os investigadores tinham acesso a esse banco de dados. A partir dali, se descobriu que as digitais de um homem chamado Richard correspondia com as digitais da caixa de suco, só que quando os investigadores foram falar com a mãe de Tchica ou com os amigos dela, ninguém tinha ideia de quem era esse homem. Assim que os investigadores encontraram Richard, ele foi levado para ser interrogado. Enquanto estava ali, ele ficou por um bom tempo, disse que conhecia Tchica sim, porém que ele nunca tinha entrado em seu apartamento. Como os policiais já sabiam que ele estava mentindo, já que as digitais dele estavam na caixa de suco, eles queriam ter mais certeza ainda e pediram que ele fornecesse uma amostra de seu DNA para que fosse comparado a amostra de DNA que foi encontrada nela e no apartamento. Richard então negou, disse que não daria, porém ele não teve escolha, no final ele teve que dar
e depois disso ele foi solto. Assim que saiu o resultado, se comprovou que sim, a amostra de DNA de Richard também era compatível com a amostra que eles tinham e por isso novamente os investigadores foram até ele e finalmente Richard foi preso. Como Richard não queria falar sobre o caso e ficava dizendo que era inocente, os policiais tiveram que ir atrás de respostas sozinhos. Eles então descobriram que ele era namorado de uma das amigas de Tishika, foram até ela, porém essa mulher não quis falar sobre o assunto e não ajudou nas investigações. Com isso, os investigadores decidiram investigar esse casal um pouco mais a fundo. Eles descobriram que a namorada de Richard tinha um amante, souberam também que Richard sabia e por isso eles foram até esse amante. Ao chegar nele, o amante disse que na noite em que Tishika perdeu a vida, ele passou a noite com a namorada de Richard, falou que eles ficaram juntos mais ou menos até a meia-noite, que durante o tempo em que estavam juntos, Richard não parava de ligar para ela, parece que ele queria saber onde ela estava de qualquer forma, porém ele não descobriu aquela noite. Os policiais então deduziram que por Tishika ser amiga dessa mulher, durante a madrugada, Richard foi até o apartamento dela e como Tishika o conhecia, ela permitiu que ele entrasse. Ao chegar ali, ela ofereceu uma garrafa de suco, ele aceitou e depois disso, Richard a questionou sobre onde sua namorada estava. De acordo com os investigadores, nesse momento, Tishika não quis revelar onde sua amiga estava, apesar dela saber, porque ela não tinha ideia do que Richard poderia fazer. Então ela ficou mentindo, dizendo que não sabia, que não tinha ideia. E então, nesse momento, Richard teria ficado com raiva e então foi quando tudo aconteceu. Após alguns meses, em 2006, aconteceu o julgamento de Richard. Nesse julgamento, ele disse que era inocente, colocou toda a culpa no ex-namorado de Tishika e disse que a única pessoa que entrou no apartamento foi Dennis, porque, segundo ele, nunca tinha entrado naquele apartamento. Como ele e seus advogados perceberam que não tinham como sustentar isso, já que existiam evidências que provavam que ele tinha segurado a caixa de suco e que ele esteve no apartamento, já que as amostras de DNA dele estavam lá, e em Tishika também devido à luta, eles resolveram mudar a versão. Richard, nessa segunda versão, contou que, na verdade, ele tinha um caso com Tishika, que durante aquela madrugada ele foi até a casa dela. Assim que entrou, segundo ele, os dois ficaram conversando, ficaram trocando alguns carinhos, porém, de acordo com ele, não rolou nada mais íntimo. E por isso, depois, ele pediu um copo de suco. Depois que bebeu o suco, pegou o copo e foi embora. O que acontece é que Richard enfatizou que os dois não tiveram um contato mais íntimo, porque quando os profissionais analisaram Tishika, eles comprovaram que naquela noite ela não teve nenhum ato íntimo com ninguém, e por isso todo mundo acreditava que eles aproveitaram essa informação para vir falar isso. Outra coisa que Richard falou é que ele não tinha contado antes que teve um caso com Tishika, porque ela era amiga de sua namorada e ele se envergonhava disso. Apesar desse depoimento, um dos promotores do caso disse que Richard estava mentindo e que ele só estava dizendo isso para explicar o porquê suas digitais e seu DNA estavam no apartamento. Que ele ficou dizendo que ele e Tishika estavam próximos e que ele estava tocando em seu cabelo ou em seu braço para que ele explicasse o porquê sua amostra de DNA estava nela. Com isso, os promotores do caso chamaram a primeira testemunha. O nome desse homem era Robert. Ele falou que estava namorando há apenas um mês com Tishika e falou também que até então eles nem tinham dado o primeiro beijo porque ela queria ir devagar. Outras testemunhas também foram chamadas. Essas testemunhas disseram que Tishika nunca tinha tocado no nome de Richard e disseram que ele estava mentindo. O amante da namorada de Richard, que era a amiga de Tishika, também compareceu na audiência. Ele testemunhou que viu a amante na noite do dia 6 de junho de 2004 e que os dois passaram um tempo juntos. Durante esse tempo, o celular de sua amante ficou tocando e ele contou que ele e sua amante se despediram antes da meia-noite. Dennis, o ex de Tishika, também foi chamado para testemunhar, porém ele negou e então ele não deu seu depoimento. Um dos promotores terminou seu argumento chamando o testemunho de Richard de ridículo, insultuoso e ofensivo e afirmou que ele era um mentiroso.
Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Richard foi sim considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. O que acontece é que essa história não termina aqui. Anos depois, Richard apelou, houve um novo julgamento e ele mais uma vez continuou dizendo que era inocente. Quase 6 anos após o ocorrido, as mesmas provas contra ele foram usadas novamente. Se diz que no tribunal, Richard derramou uma lágrima a fim de comover o júri e ele só derramou essa lágrima em um momento. No final de tudo, nesse novo julgamento, mais uma vez o júri o considerou culpado e ele recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Após os acontecimentos, o filho de Tishika morou um tempo com a avó materna e depois ele foi entregue ao pai. Apesar de Richard estar preso, sua família diz que ainda há mais coisas que não foram reveladas. Eles dizem que não é da natureza de Richard agredir ninguém e que com certeza haviam outras pessoas no local e um dia eles vão provar. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixa seu like, que é de graça, não custa nada. E pelo menos um comentáriozinho. Se você não souber o que comentar, coloca apenas um emoji, porque já me ajuda muito, tá bom? Lembrando que temos vídeos aqui no canal, na maioria das vezes, 3 vezes por semana, na maioria das vezes, às segundas, quartas e sextas, às 7 da noite. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.